Olá, eu me chamo Mariana Galon, sou professora de violoncelo e educação musical na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou uma mulher branca que uso óculos, tenho cabelo na altura dos ombros, na cor castanha clara, cabelos lisos. Estou vestindo uma camisa branca e ao fundo da sala que eu estou tem um quadro. Bom, estou aqui para dialogar um pouquinho com vocês sobre a minha comunicação, né, que vem propondo uma reflexão sobre o ensino de violoncelo no ensino superior. Então, a partir das minhas vivências, né, tanto como educadora de violoncelo, professora de universitária de violoncelo, quanto educadora, né, eu venho pensando muito sobre como seria possível esses dois campos, né, o campo da educação musical e o campo da performance musical, dialogarem, né? Então, quando a gente faz um levantamento bibliográfico sobre como está, né, o ensino de violoncelo nas universidades brasileiras, o que nós encontramos é que o ensino ainda desse instrumento ainda é muito vinculado às questões conservatoriais, né? Então a gente vê aí, né, como Pereira aponta, a presença do hábitos conservatorial muito forte dentro da universidade, né? Então, mesmo quando a gente vai olhar quais são os repertórios trabalhados, qual é a ênfase do ensino, a gente vê essas características muito presentes, né? E não poderia ser muito diferente, né? Porque o histórico do violoncelo no Brasil, ele vem muito, né? Até por ser um instrumento muito vinculado à música erudita europeia, então a gente vai ver, quando a gente olha lá para trás, né? Quem começou, os primeiros professores de violoncelo no Brasil são europeus que vieram para cá e aí começaram a formar suas classes de alunos inclusive nas universidades, né, os primeiros professores que tivemos de violoncelo foram europeus, né, até porque era muito difícil encontrar um perfil de instrumentista no Brasil que se dedicasse à performance musical e ao mesmo tempo tivesse aí um doutorado, enfim, que é o que a universidade exige, né? E aí esses professores, eles foram formando as suas classes de violoncelo, mas muito no ensino pautado na relação mestre-discípulo, muito vinculado à música erudita, até por causa da tradição do instrumento. Enfim, e até hoje, né, a gente acha artigos dizendo que os professores hoje das universidades são os netos desses primeiros professores europeus que vieram aqui para o Brasil. Enfim, então, quando a gente vai olhar os estudos sobre formação de professores, a gente vê o quanto a nossa tendência é reproduzir aquilo que os nossos professores fizeram conosco, né? Então, isso também faz com que esse hábito conservatorial ele vá se perpetuando, né? Obviamente, coisas mudaram, né? Não podemos dizer que essa geração atual ensina violoncelo da mesma maneira que esses primeiros professores que chegaram aqui ensinavam. Mas a gente observa que ainda há um predomínio da música notada, do repertório erudito europeu, uma noção, né, na fala que a gente vai ver, e aí eu nem vou falar dos professores universitários, mas de modo geral, né, uma noção de talento ainda muito forte, o repertório tocado, como eu disse, quando a gente vai ver o levantamento, algumas pesquisas que apontam qual é esse repertório, a gente vê que ainda é um repertório, como eu disse, de predominância europeia, composto por homens brancos, né? Então, assim, é quase nula a presença de um repertório composto por uma mulher, por exemplo, então, enfim.
Então a gente vê que ainda essa tradição conservatorial se faz muito presente, né? E o ensino também muito voltada à técnica do instrumento. O ensino que muitas vezes não proporciona a experiência com outros fazeres musicais, né? E o curioso é que por mais que a gente olhe as matrizes curriculares das universidades e lá muitas vezes não está apontando que o repertório tem que ser esse ou que a maneira de ensinar tem que ser essa, a gente vê que na prática é isso que acontece, né? Aí vem essa questão do hábitos conservatorial, que é muito presente não só na universidade, mas em todos os níveis de ensino musical aqui no Brasil. E aí a reflexão que eu trago é o quanto que a gente está perdendo, né? E não olhar para esse ensino de uma maneira mais flexível, né? Ou até mesmo aproveitando aquilo que a educação musical tanto já estudou em relação ao ensino de música e trazer para essa área da performance, né? Então, eu aponto como a questão mais preocupante dessa maneira de se ensinar instrumento seja a falta de autonomia do aluno, porque dentro desse modelo, muitas vezes o repertório é escolhido pelo próprio professor, então até o dedilhado da peça é escolhida pelo professor, então muitas vezes o aluno ele não tem voz dentro desse ensino com essa tendência conservatorial, né? Então, é essa relação de mestre e discípulo, onde um vai ditar, né, como vai ser, e o outro simplesmente vai trilhar o caminho que foi traçado para ele, né, por esse mestre. E aí, muitas vezes, esses alunos saem da universidade sem nunca ter tido uma experiência de tocar o repertório que ele realmente desejava, ou então até mesmo ter explorado questões musicais que é do interesse dele, mas que ele não teve essa liberdade por muito respeito ao professor, né? Essa relação de mestre e discípulo traz isso também, um grande respeito ao professor, que deve ter, sem dúvida, mas um respeito que muitas vezes cala o aluno por ele considerar que ele simplesmente deve seguir aquilo que o professor está colocando para ele como o caminho mais viável, né? E, enfim, o Paulo Freire, na obra dele, ele traz alguns conceitos, né? E um deles é do inédito viável, né? Que seria à frente de uma situação limite, então uma situação que leva, de certa maneira, a uma opressão, a uma perda de humanidade, nós teríamos que agir com atos limites, né, que ele coloca, que seria olhar para essa situação de maneira crítica, buscando uma forma de resolver, buscando uma forma de fazer diferente, não sei se resolver seria a melhor palavra, mas de modificar essa realidade, né? Só que isso só é possível a partir de um olhar crítico para a realidade, a partir da percepção que algo poderia ser melhor ou algo não está bom, né? E aí quando tem esse movimento de identificação e do que poderia ser diferente ou qual maneira de agir poderia ser diferente, a gente tem o que ele vai chamar de inédito viável, que é esse fazer diferente, é esse olhar diferente que pode transformar situações de maneira inédita, que muitas vezes a gente não considera possível, mas que são viáveis, né? Então, quando eu venho falando desse inédito viável no ensino do violoncelo, no ensino superior de violoncelo, eu venho falando dessas pontes entre educação musical e performance, que não são feitas comumente, né? Não tá aí no dia a dia. Até porque muitas coisas da educação musical existe uma tendência de ser vista como sendo utilizável aplicável na iniciação musical, ou então só para crianças, né? Então é uma ideia muito errada, né? Porque é para todos aquilo que a gente vem discutindo e estudando. Enfim, então essas pontes são possíveis, né? São inéditas, mas são possíveis, portanto são viáveis, né?
E aí, como seria exemplos de como poderia ser essas pontes, construir essas pontes, possibilitando um aluno mais autônomo, um aluno que tenha a pronúncia da sua voz e diga o que ele pretende com o instrumento, né? O que ele pretende com o repertório, enfim. Então, eu inicio falando justamente dessa possibilidade de diálogo e abertura para ouvir esse aluno, inclusive em relação ao repertório. Então, se desprender dessa tradição que vai falar, não, primeiro você tem que tocar Vivaldi, depois você vai tocar Bach, né? Tem todo aquele caminho para ouvir o aluno. Hoje o mundo é múltiplo, né? O mundo é diverso. Então, por mais que o violoncelo esteja ligado à música erudita europeia, a gente já vê muitos cellistas, por exemplo, tocando música popular brilhantemente. Então, olhar o violoncelo como um instrumento para fazer música, independente qual música é essa que vai ser feita por meio dele. Isso não significa a negação do repertório erudito, só significa um olhar para a possibilidade de receber alunos com desejos diversos, né? Não tem problema se o aluno chegar e falar, não, eu quero tocar Haydn, ok, vamos tocar Haydn. Mas também não tem problema se o aluno chegar e falar, eu quero tocar choro, né? E aí é olhar em pé de igualdade esses repertórios, né? E não como um sendo maior do que o outro ou mais legítimo do que o outro. Isso por si só já vai trabalhar toda uma autonomia do aluno, né? Também a autonomia do aluno escolher o caminho que ele quer trilhar dentro da música, mesmo quando a gente está falando de um aluno de graduação, de ensino superior. Outra possibilidade é trabalhar o corpo, né? Via Dalcroze, enfim, que é tão importante para a interpretação musical, né? Então, trazer esse corpo para a música, mesmo quando você está com um instrumento na sua frente, mesmo num repertório mais complexo. Outra questão são as práticas de criação musical, né? De improvisação, e até mesmo de escolher por si só a interpretação musical. Isso não deixa de ser uma prática de criação, e isso exige uma autonomia do aluno. Isso exige que o aluno saiba escolher. Só que ele só vai saber escolher se ele for estimulado a isso, né? Ele só vai ter coragem, ele só vai dar esse passo se ele for estimulado a isso. E aí eu acredito que isso traria benefícios tanto musicais para o aluno quanto na sua formação humana. E pensando que hoje, mesmo um aluno de bacharelado, ele vai dar aula, né? A gente vê esse aluno como um agente multiplicador dessa ideia de um ser humano mais autônomo, um ser humano que pronuncia a sua voz, que olha, né, as diferentes manifestações musicais em pé de igualdade, que sabe ter o seu corpo livre, né, para expressar o que ele deseja, que coloca todo o seu potencial criativo em ação, né? Então, a gente só tem benefícios, né? Repito, não é negando que na tradição conservatorial tem muita coisa importante, sim, tem muita coisa relevante. O problema é quando a gente olha para ela como a única forma de fazer música seriamente ou a única forma de profissionalização musical, sendo que a gente tem aí, é só olhar, né, a educação musical e a gente vê que a gente tem muitas coisas para além dessa tradição que poderiam colaborar muito com a formação do violoncelista e de outros instrumentistas também, e também, né, a formação humana, porque as duas coisas elas não se separam.